Oi, gente linda! Tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim, né? Vamos lá para a nossa aula de português, tá bom? Vamos ver se a gente aprende mais alguma coisa nessa aula. Vamos fazer essa aula ser produtiva. Então, eu vou começar corrigindo algumas lições que nós já corrigimos na live. E agora eu vou corrigir com quem não conseguiu participar da live, tá? Na página 17 estava assim: pinte em todas as palavras com M no meio a letra que vem logo depois do M. Que letras são essas? Daqui a pouquinho eu vou mostrar as palavras. São as letras P e B, tá? Como é que a gente guarda essa regrinha? A Pro colocou aquela frase para vocês decorarem, ó. A mamãe cuida do papai e do bebê. Então, ó, mamãe, o M, cuida do papai e do bebê. Ou seja, o M só pode vir antes do P e do B, tá? Antes de outras consoantes, nós usamos o N. O M só antes do P e do B. Então, vamos ver aqui palavras com M no meio. Então, era para a gente circular, pintar, né? Pintar bem suavezinho. Qual que era a letrinha que vinha logo depois do M? Então, eu estou olhando só para essa coluna aqui, tá? Palavras com M no meio. Então, aqui, em sombra, depois do M vem um B. Completo, depois do M vem um P. Bambu, depois do M vem um B. Tempestade, depois do M vem um P. Lâmpada, depois do M vem um P. Impossível, depois do M vem um P. Emprego, depois do M vem um P. Símbolo, depois do M vem um B. Comprovando que depois de M só pode aparecer ou P ou B, tá? E também, antes de P e B, nós só podemos usar M, tá bom? Então, espero que vocês tenham pintado com bastante capricho. E depois do N, que letras podem aparecer? Façam primeiro o levantamento, observando as palavras do grupo som nasal marcado por N. Depois descubra outras possibilidades, formando palavras e organizando corretamente as sílabas da mesma cor. Então, agora nós só vamos olhar aqui, ó, para essa coluna, tá? Som nasal marcado por N. Então, na palavra bando, quem é que vem depois do N? É a consoante D. Na palavra quente, quem vem depois do N? É o T. Na palavra silêncio, quem vem depois do N? É o C. Na palavra genro, quem vem depois do N? É o R. Na palavra confortável, quem vem depois do N? É o F. Na palavra convite, quem vem depois do N é o V. Então, nessa coluna, que o som é marcado por M, vocês viram que depois do M só pode vir ou um P ou um B. A mamãe, que é o M, né? Cuida do papai e do bebê. Então, só pode vir ou um M ou um... Depois do M, ou um P ou um B. Agora, depois do N, não, gente. Podem vir todas as outras consoantes, menos P e B. Então, pode vir ó, o D, o T, o C, o R, o F, o V, tá? Então, vão estudando essas regrinhas para quando vocês forem escrever, vocês escreverem corretamente. Então, aqui, agora a gente tem que formar as palavrinhas, tá? Dessa cor aqui, ó, de linha. A primeira palavrinha formada vai ser engordar, tá? Engordar. Olha aqui, quem tá marcando o som nasal nessa palavra? É o N. Em.
E quem que vem depois de um N? Aqui tá vindo G. Não pode vir nem P nem B, tá? Aqui nessa cor, nós vamos formar conquista com quis, tá? Quem tá marcando o som nasal aqui é o N. Depois dele tá vindo um Q. Tá vendo? Não tá vindo nem P nem B. Senão não estaria com N, estaria com M. Azul formou enlatado. Quem tá marcando o som nasal aqui é o N. Depois dele tá vindo um L, tá? A verde é enrolado. Quem tá marcando o som nasal aqui é o N. Depois dele tá vindo um R. Nessa cor aqui ficou enxoval. Quem tá marcando o som nasal aqui é um N. Depois dele tá vindo um X. Nessa cor, anzol. Então, só aqui pegar, ó, enxoval. Aqui, anzol. Quem tá marcando o som nasal é o N. Depois dele tá vindo um Z. E por último, anjo. Anjo, tá? Quem tá marcando o som nasal é o N. Depois dele tá vindo um J, tá bom? Corrijam. Letrinha B. Volte ao quadro e observe apenas as palavras com som nasal marcado pelo tio. Então, agora nós vamos observar só essa coluna, tá? Som nasal marcado por tio. Sobre quais letras esse sinal gráfico pode ser colocado? Então, só para vocês saberem, né? Eu quis explicar aqui. Sobre é quando alguma coisa está em cima. E sob é quando alguma coisa está embaixo, tá? Então, se está falando aqui sobre, então é porque está em cima. Sobre quais letras o tio pode ficar em cima? Ou ele pode ficar em cima de um O ou de um A. Tá vendo, ó? Diversões, está em cima do O. Ladrão, está em cima do A. Vilões, está em cima do O. Trovão, está em cima do A. Porão, está em cima do A. Então, o tio, ele só fica em cima ou de um A ou de um O. Nunca em cima de duas letras ao mesmo tempo, tá? Então, aqui está em cima do O, aqui do A, do O, do A e do A. Volte ao quadro e observe, a gente acabou de fazer. Então, sobre quais letras esse sinal gráfico pode ser colocado? Apenas sobre as vogais A e O, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês verem, essa moça, ela tá colocando a mão no nariz, só para mostrar que quando o tio tá em cima da vogal, como tem o som nasal. Então, ela tá falando não, pão, mão, são, irmão, tá? E aqui também eu trouxe, só para vocês verem, aqui são as palavrinhas no singular e aqui palavrinhas no plural. Palavrinhas que terminam com pão, peão, cão, mão. Só que palavrinhas que terminam com ão, são aceitas 3 formas de plural, tá? Então, depende muito da regra. Não é como a gente quer, já tem a regrinha. Então, por exemplo, peão, termina com ão. Essa palavra, o plural dela é peões. Então, tem palavrinha que termina com ão, que o plural vai ser em ões. Tem palavrinha que termina com ão, como cão, que o plural vai ser em ães, cães. Tem palavrinha que termina com ão, igual mão, e vai ser só colocar um S no final, vai ficar mãos, tá? Então, assim, plural de palavrinhas que terminam com ão, tem muitas regrinhas aí para a gente guardar. Vocês ainda vão ver isso, né? Mais para frente, mas a Pro já vai dando, assim, umas diquinhas, né? Mas vocês ainda vão ver muito dessas regrinhas aí,
ao longo dos anos, tá bom? Então, vamos lá. Aí vocês podem corrigir, né? C. Releia as palavras que fazem parte do grupo. Palavras que terminam com M. Será que existem palavras que terminam por N? Discuta com a professora e colegas e depois registre as descobertas feitas. Então, essas daqui, ó, agora eu só vou olhar para essa coluna. As palavrinhas terminam todas com M, tá? Porque na nossa língua, a maioria das palavras terminam com M. As palavrinhas que terminam com N são pouquíssimas e algumas são muito difíceis. Não são nem apropriadas para a nossa idade, tá? Releia as palavras que fazem parte do grupo, palavras que terminam com M. A gente acabou de fazer isso. Será que existem palavras que terminam por N? A gente vai por aqui. Na língua portuguesa, há poucas palavras que terminam com a letra N. Como exemplos, temos as palavras hífen, que é aquele tracinho que a gente coloca quando vai separar sílabas. Aquele tracinho se chama hífen. Tem pólen, que a gente já aprendeu nas aulas de ciências, né? Tem o pólen lá nas flores. Tem glúten, que vocês podem olhar os rótulos dos alimentos, sempre vem escrito se tem glúten, se não tem glúten. O glúten é uma proteína contida em alguns cereais, tá? Então, essas três palavras eu acho que fazem mais parte, assim, do nosso dia a dia. As outras são muito difíceis, até para adultos. O que dirá para as crianças, tá bom? Por isso que a Pro não colocou. E na página 18, o digitador estava distraído quando escreveu o texto a seguir. Descubra os 8 erros que ele cometeu e no quadrinho faça a correção adequada. Primeiro eu vou ler esse texto para vocês saberem do que se trata, tá? É um texto da Heloísa Prieto, de um livro dela chamado Monstros e Mundos Misteriosos, da editora Companhia das Letrinhas. Então, o texto é assim. Todo mundo sabe que quem ama o feio, bonito lhe parece. E se por acaso uma criança ficar amiga de um ser imenso, esquisito, raro e fora do normal, terá problemas porque dirão que ela é amiga de um monstro. Acontece que desde o início dos tempos, as crianças sempre gostaram das criaturas diferentes, dos seres exóticos que trazem à sua vida o sabor da aventura. Quem se aventura, viaja, sai de sua rotina, tem coragem de atirar-se numa situação nova e desconhecida. Dá mais valor à curiosidade do que à tranquilidade. Então, aparecem aqui, eu já destaquei para vocês, 8 palavrinhas com a escrita errada, ou seja, com erro de ortografia. A primeira palavrinha é a palavrinha mundo. Se está sendo usado aqui, não penso nesse mu, tá, gente? Esse mu aqui não tem nada de som nasal nele. Esse mu é da família do ma, me, mi, mo, mu. Essa família não tem nenhum som nasal. Agora, quando eu falo mum, então quem vai ter o som nasal é quem vai vir aqui. Só que não é o M, gente. Se fosse um M aqui, depois dele deveria vir um P ou um B. E não está vindo nem P nem B, está vindo D. Então, antes da consoante D, a gente não usa M. A gente usa N, tá? Mundo se escreve assim. Essa é a forma correta. Depois nós temos a palavrinha imenso. Imenso é grande, né? Também. Um M e depois vem um S? Não. M, ele só pode vir antes de um P ou de um B. Ele não pode vir antes de um S. Antes de um S, quem é que vem? Um N. Então, a palavrinha imenso, a forma correta é essa, tá? Não confundam esse me é da família do ma, me, mi, mo, mu. Aí que vem esse sonzinho aqui nasal,
Então, eu pego um pouquinho do som do mamemimomu, né? Do me, e aí põe um som nasal. Men, tá? Aqui, a próxima não é diram. Diram, o M para verbo, a gente usa ou para falar do presente ou do passado. Agora, porque dirão, eu estou falando ainda de uma coisa que vai acontecer no futuro. Então, no futuro, a gente usa a, o, til, tá bom? Dirão. Temos também a palavra monstro, também, ó, M antes de um S. Não, M é só antes de P e B. Antes de um S, a gente usa N. Tempos, agora sim, agora eu tô vendo aqui um P. A mamãe cuida do papai e do bebê. Olha o papai aqui. Então, quem que devia estar antes dele? A mamãe, né? É o M que vai cuidar do P. M antes de P e B. Então, aqui deveria ser um M. Aqui está escrito corretamente. Sempre a mesma situação. Olha um P aqui. A mamãe cuida do papai. Olha aqui. Aqui deveria ser um M de mamãe, cuidando aqui do P de papai. E não N, né, gente? Coragem. Olha só, em final de palavra, na nossa língua, nós colocamos sempre o M. Tem pouquíssimas exceções, né? Que são aquelas palavrinhas com N, mas são pouquíssimas, tá? Então, já guarda essa regrinha aqui no final de palavra, a gente coloca M, tá? E tranquilidade. A mamãe, ela tá cuidando aqui de um quê? Não, a mamãe só cuida do papai e do bebê. M antes de P e B. M antes de Q, não existe essa regra, tá? Então, quem que eu tenho que colocar aqui? É um N. Leiam, tá bom? Estudem mais isso para vocês guardarem bem, assimilarem bem esse assunto, tá bom? Como é que a gente assimila bem? Também escrevendo, né? Se a mamãe fizer um ditado com palavrinhas com M, com N, vocês vão ter, o som vai ser o mesmo, vocês vão ter que pensar na letrinha que vem depois e saber se vocês vão colocar um M ou um N. Porque a família, por exemplo, do N, an, em, in, on, e a família do M, an, em, in, on, o som é exatamente o mesmo, tá? O que muda é saber se depois vier o P ou o B, eu tenho que colocar um M. Mas se vier alguma outra consoante que não seja nem P nem D, aí eu tenho que colocar o M, tá? Se for no final, sempre com M. E também tem que saber de algumas palavrinhas que são escritas com o tio em cima, né? Ou do A ou do O. Como é que a gente vai sabendo e guardando e assimilando a escrita correta das palavras? Lendo. Quem lê muito, né? Lê histórias, lê livrinhos, lê gibis. Quem lê muito, guarda a escrita correta das palavras. Então, quem lê bastante também escreve muito bem, escreve corretamente, tá? Ou seja, na vida da gente, tudo é uma questão de treino. As coisas não vão cair do céu, tá? A gente tem que treinar. Agora, na página 23, hora do texto. Por que sentimos medo? Saiba tudo sobre essa reação do corpo. Ele, o medo, né? Aparece quando a gente menos espera. Pode ser por causa de um barulho, uma sombra, ou até uma cena de um filme. Tanto faz. Todo mundo sente medo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção. E se não existisse, você correria vários riscos. Segundo estudiosos, o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana.
Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Olha que interessante, né? Olha aqui, ô, Álvaro, olha o que eu coloquei aqui, ó. Medo do, eu vou chamar assim, né? Do coronavírus, por exemplo, medo de vírus. Olha aqui, aquele que eu falei do meu, né? Que eu fiquei com medo quando eu vi a sombra na parede branca e era a minha sombra mesmo. Ai, que pra uma espiradinha, né, gente? Mas a gente tá meio dormindo assim de madrugada, né? Não sabe. Aí fui olhar para a parede branca depois que eu saí do banheiro, levei um maior susto e era a minha sombra mesmo. Então, uns medinhos bem bobos, né, pessoal? Esse daqui não, esse daqui a gente tem que ter medo mesmo, tem que se cuidar. Por isso que a gente está se cuidando, está em casa se cuidando, né? Que é para esses vírus aqui não pegarem a gente. Tá vendo como tem alguns medos que são bons? Porque aí fazem com que a gente não corra alguns riscos? É isso. Temos outros medos que aprendemos com nossas experiências. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal. E até quem nunca passou por isso, talvez se assuste com o bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo. Então, a gente também, né, dependendo das experiências que a gente já teve, a gente adquire alguns medos ou, assim, alguns cuidados. A gente já sabe o que não é legal fazer, né? Senão a gente pode ter umas surpresinhas aí desagradáveis. Entenda o que acontece com o seu corpo quando você leva um susto. Reações diante de um susto. Quando os sentidos captam sinais de perigo, o cérebro procura informações lá na memória para identificar a ameaça. Se o risco for comprovado, o corpo entra em estado de alerta e se prepara para fugir e lutar. Veja nas próximas imagens o que acontece com o seu corpo quando você leva um susto. Olha que legal. Olha, às vezes a gente leva um susto e fica assim, ó, com os olhos arregalados. Por que que isso acontece? Por que o nosso corpo tem essa reação? Os olhos se arregalam e as pupilas, que são aquelas bolinhas, elas se dilatam. Assim, absorvem mais luz e ampliam o seu campo de visão. Então, quando a pessoa fica com o olho arregalado, é para ela enxergar melhor o que está acontecendo, né? Qual que é o perigo que ela está correndo, para ela poder saber o que ela vai fazer. Mas isso é uma coisa espontânea, tá, gente? Do corpo, é uma reação espontânea. Não é que eu vou forçar o olho assim. Não, isso acontece espontaneamente. Quando é que o coração fica acelerado, começa a bater assim, né? Repetidamente, assim, muito rápido, muito forte. Liberamos substâncias que fazem o coração acelerar. O sangue se espalha mais rápido, garantindo mais energia e força para você fugir. A respiração também fica mais rápida e mais oxigênio passa a circular pelo corpo. Tá vendo? Tudo isso é reação do corpo, tudo isso foi estudado, gente, pelos cientistas, tá? Não é assim um texto que estão falando de alguma coisa, eu acho que é isso. Não, tudo isso foi estudado. E por que a gente sente frio na barriga, às vezes, quando a gente está com medo? Os órgãos do sistema digestivo, eles se contraem, causando frio na barriga. Quem escreveu, né, tudo isso foi a Maria Carolina Cristianini e está disponível aqui na revista Recreio, tá? Para quem quiser conhecer mais. Tem mais coisa, olha.
Suor intenso, quando a gente começa a suar muito. A temperatura geral do corpo sobe, as glândulas sudoríparas entram em ação e nós transpiramos mais, né? Isso quando a gente está com algum medo, né? Quando levou um susto. Palidez, fica muito branco, assim. O sangue se concentra nos músculos, não circula tanto perto da pele e assim nós ficamos pálidos. Os vasos sanguíneos se contraem e podemos começar a tremer. Os arrepios. Os músculos da pele fazem os pelos se erguerem, causando o arrepio. Tá? Depois vocês podem voltar a ler, né? Essas reações do corpo. Como é que o corpo reage quando a gente está com medo, quando a gente está passando por um susto, né? Diálogo com o texto. Releia o início do texto e explique por que os especialistas acreditam que sentir medo é algo bom. Então, vocês podem responder do jeitinho de vocês e eu vou dar aqui a minha sugestão, tá bom? Os especialistas explicam que sentir medo é bom porque é uma maneira de nos proteger de vários riscos, tá? Que exemplo a autora dá para comprovar que ter medo é importante para a nossa sobrevivência? O exemplo é de que, com medo de bichos ferozes, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite, né? Ficar quietinho dentro de casa que a gente está mais protegido. Agora aqui são perguntinhas pessoais, tá? Depende muito da vivência, da experiência de cada um. Dê o exemplo de um medo que pode ajudá-lo a se proteger de uma situação de perigo. Então, pensa assim, nossa, eu tenho medo de pitbull. Às vezes é bom, então, ter medo dele, de um cachorro que você não conhece, você está passando. Não vai lá fazer carinhozinho nele, né? Eu tenho medo. Pode ser que se você for, não aconteça nada, mas pode ser que se você for, ele te morda, né? Então, pensa assim num medo que ao invés de você pensar que é uma coisa negativa, na verdade é uma coisa boa, porque está te protegendo de uma situação de perigo, tá? No exercício 2, está falando assim, o texto diz que o famoso medo do escuro pode ser herança de gerações anteriores. Estou falando ainda lá do homem da caverna. Você tem ou já teve medo de escuro? E como é que você lida com essa situação? Né? O que você faz com relação a esse medo? Diante de uma situação de perigo, nosso corpo, comandado pelo cérebro, pode reagir de diferentes maneiras. Volte ao texto e marque uma reação que você já teve vivendo uma dessas situações. Então, aquelas reações lá, frio na barriga, suar, você vai ler de novo, né? São 6 reações do corpo. Vocês vão ler novamente e vocês vão marcar uma, pode ser com um xizinho, né? E tem que ser uma reação que você já teve em alguma situação da sua vida, né? Que você já viveu. Agora explique qual foi essa situação vivida por você. Qual foi o fato que provocou essa sensação em você? Então, é claro que vocês têm que explicar de uma forma assim curta, porque não tem muita linha, né? Não é uma história que vocês vão contar. Então, vocês vão dar uma resumida aí, tá? Pensem bem nessas questões, elas são pessoais, são particulares, né? Depende da vida de cada um, da experiência de cada um. Tá? Não esqueçam de deixar parágrafo e começar a frase com letra maiúscula. Pensa na resposta primeiro, depois passa para o papel. Consultando o texto, complete as frases abaixo. A Pro já vai fazendo aqui. Quem quiser fazer sozinho, dá uma pausada no vídeo, tá? Depois volta aqui que a Pro está fazendo. Letrinha A.
Quando sentimos medo, ficamos arrepiados porque os músculos da pele fazem os pelos se erguerem, causando o arrepio. Então, vocês viram que aqui já começaram a frase para vocês, ó, início de frase, letra maiúscula. Vocês estão apenas completando a frase, vocês não estão iniciando uma nova frase. Então, vocês não têm que deixar parágrafo, escrever com letra maiúscula, não. Vocês vão vir aqui no cantinho da linha e vocês vão continuar a frase, tá? Não é para deixar parágrafo e nem começar com letra maiúscula, porque a frase já foi começada. Letrinha B. Quando sentimos medo, ficamos com frio na barriga, porque os órgãos do sistema digestivo se contraem. Eles ficam assim firmes, tá? Contraídos. Troca de ideias. E por falar em medo, esta obra de 1893 é do pintor norueguês Edvard Munch e se chama O Grito. Aprecie a tela observando detalhes, pinceladas e cores. Depois escreva as sensações que ela lhe provocou. Eu acho que vocês já estudaram essa tela com a professora Monize de Artes. Se não estudaram, eu acho que vocês vão estudar ainda, mas eu acho que vocês já estudaram sim. Então aqui vocês vão escrever. Que sensação você tem quando você vê essa pintura, tá bom? Aqui aparecem outras versões, outras pessoas, né, artistas, fizeram a sua própria versão do quadro O Grito. Essa obra ficou tão famosa que inspirou releituras, capas de revistas, cenas de filmes e desenhos. Veja que trabalhos interessantes. Então, aqui está a morte, né? Aqui esse daqui é personagem da Turma da Mônica. Aqui está aquele menininho do filme, né? Esqueceram de Mim. Aqui, ó, turminha do Bob Esponja. Legal, né? Criativo. Aqui está dos Simpsons. Dos Simpsons. Aqui a família dele atrás. Aqui acabou virando uma capa de revista, da revista Época. Aqui é de Lego, né? E agora, é claro, né, gente? Agora vocês vão fazer a releitura de vocês, tá? Coloquei mais duas aqui do Minion, aqui do o Batman, né? E o inimigo dele. Agora é a sua vez. A partir das impressões que você teve ao apreciar a obra original, crie a sua própria versão aqui nesse quadro. Agora você vai fazer uma releitura, você vai criar o seu quadro O Grito, tá? Espero que vocês caprichem, olhem bastante para a obra, desenhem, formem primeiro a cena no pensamento. É claro que depois vai ter que ter a pintura, tá bom? Então, acho que é isso por hoje. Caprichem bastante. E olha a minha obra, que coisa mais linda, gente. Olha só. Tcharam! Olha que lindo. Que ficou, né? Ficou linda a foto que a gente tirou para comemorar o início da primavera. Bem legal. Vou até tirar meu rostinho aqui, vou me despedindo. Vou deixar só essa foto aqui, porque às vezes alguém vai querer tirar uma foto também, né? E guardar de lembrança. Então é isso, pessoal. Bye, bye. Um beijinho da Pro. Estudem e se dediquem, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!